Olha só, temos uma notícia que parece boa, aí depois parece ruim, depois parece boa de novo. Eu vou explicar para vocês, né? Tá aqui, ó. A Revista Oeste diz aqui, ó, que Vorcaro citou Moraes na proposta de delação rejeitada pela PF. Então você lembra, a proposta de delação do Vorcaro foi rejeitada pela PF, mas como eu já expliquei para vocês, o fato de ter sido rejeitada pela PF significa apenas que o Vorcaro não vai receber os benefícios da delação premiada. As informações que ele passou ali já fazem parte do inquérito, já podem ser usadas, né? Então, se ele citou o Alexandre de Moraes, ó, notícia ótima, muito boa, muito bacana. Só que aí tem uma outra notícia aqui que é o seguinte: Vorcaro diz à PF que o contrato de 129 milhões com a mulher de Moraes não teve contrapartida. Não teve nada, não teve. A ideia não foi nenhuma contrapartida ali dele, né? E aí você fala, pô, sacanagem. Inclusive tem gente com essa visão, dizendo que não, que o Vorcaro exonerou o Alexandre de Moraes, disse que não tem problema nenhum, né? Da mesma forma que alguns dias atrás ele exonerou o Flávio Bolsonaro, disse que o Flávio Bolsonaro, que o contrato lá do filme Dark Horse não teve nenhuma contrapartida, foi um investimento clássico, um investimento normal, sem nada de errado, né? Aí, ou seja, dá a impressão de que, pô, má notícia, né? Não temos nada contra o Alexandre de Moraes, né? Mas na verdade não é bem assim não, tá? Porque o doutor João Paulo Rocha aqui lembra da questão do crime tentado em termos de suborno, tá? Suborno também admite crime tentado, né? E olha que coisa, né? A ironia das ironias, né? O Alexandre de Moraes vivia dizendo que não, que o Bolsonaro, que o golpe foi tentado e não sei o que lá. Pode ser que o Alexandre de Moraes caia exatamente num crime tentado. Vamos entender esse caso aqui, e isso é uma boa notícia, né? Vamos entender isso daqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de junho de 2026, por volta das 6 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Comunista de Cabeça Branca, Manicômio Fiscal e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Vorcaro citou Moraes em proposta de delação rejeitada pela PF. Oh, boa notícia, né? Como eu falei, a delação foi rejeitada, não quer dizer nada. Se tá lá as informações todas que precisa, ótimo pra gente, temos elementos contra o Alexandre de Moraes aí. É verdade que tem que lembrar também que o Alexandre de Moraes ele tem crimes para responder, independentes desse negócio do Vorcaro, né? Esse negócio do Vorcaro só é uma coisa mais consistente porque explícita essa corrupção no STF, né? Tá muito claro para todo mundo que todo esse projeto do STF de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, na verdade sempre foi proteger os membros do STF de acusações de corrupção, né? A coisa toda começou lá em 2019, exatamente quando o Toffoli foi acusado de ser o amigo do meu pai, vocês lembram disso? Já tinha naquela época discordância, negócio do resort Taiaiá e não sei o que lá, né? Já tinha coisas ali, e o Toffoli realmente ficou numa situação muito complicada. O que ele fez? Criou o PL das fake news para censurar a Cruzoé, né? Designou o Alexandre de Moraes, aí que começou toda essa perseguição de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, e no final das contas, muito triste o que aconteceu tudo com o Brasil, ou seja, esses crimes todos já vêm desde aquela época, né? O pessoal estava falando que qual que foi o golpe do STF? O golpe do STF começou com esse processo das fake news, né? Mas não foi só isso, né? Tirar o Lula da cadeia depois de ter sido condenado por não sei quantos juízes, não sei quantas instâncias de justiça, com provas abundantes da corrupção do Lula, tirar o cara da cadeia e botar o cara para concorrer à presidência da República, mesmo. Você quer golpe maior do que esse, cara? Isso é um golpe enorme, né? Então, tudo isso aí já é elemento para prender o Alexandre de Moraes, para tirar esse pessoal da vida pública para sempre, né? Mas esse caso do Vorcaro é um caso que chama atenção, né? Tá aqui, ó. O fundador do Banco Master admitiu que o contrato milionário com o escritório Viviane Barsi buscava aproximação com o ministro. Isso não é propriamente novidade, tá? Porque a gente já tinha essa informação da primeira delação do Vorcaro. O Vorcaro já tinha feito uma primeira delação que também foi rejeitada e que também falava a mesma coisa. Ele dizia que o objetivo era a aproximação do ministro, né? Aqui, ó, a proposta de acordo de delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, mencionou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O documento, de acordo com informações publicadas na coluna de Lauro Jardim, do Globo, detalhou contratos milionários firmados entre a instituição financeira e o escritório de advocacia de Viviane Barsi, mulher do magistrado. O material, entregue durante as negociações com autoridades federais, foi rejeitado pela Polícia Federal por não atender
os requisitos necessários para um acordo de delação, né? Um dos anexos da colaboração fazia referência direta a Moraes e descrevia a relação contratual entre o Master e o escritório de Viviane. Conforme o relato apresentado por Vocaro, o contrato de 129 milhões teria sido firmado com o objetivo de estreitar relações com o ministro do STF. E aí que eu falo para vocês, isso é muito importante. Por quê? Porque isso indica que o contrato é simulado. O que é um contrato simulado? É um contrato que diz ser uma coisa, mas não é aquilo de verdade. É uma mentira, né? Você simulou uma relação que não é a verdadeira. Se o Vocaro tivesse dito que não, o contrato era mesmo para os serviços advocatícios da Viviane Barça de Moraes e de fato, né, coisa e tal, mas não, ele deixou claro que é um contrato simulado, portanto um contrato ilegítimo, né? Ou seja, o objetivo de fato era estreitar relações com Alexandre de Moraes. Ainda de acordo com o ex-banqueiro, nenhuma contrapartida teria sido oferecida ou recebida em troca da contratação. Então isso é o que está dizendo aqui o Lauro Jardim. O Lauro Jardim está trazendo a notícia aqui, olha só. O Vocaro inocentou o Alexandre de Moraes. O Vocaro disse que não tem nada, que o Vocaro disse à PF que o contrato de 129 milhões com a mulher de Moraes não teve contrapartida. Aqui, ó. Na proposta de delação premiada de Daniel Vocaro, rejeitada pela PF na semana passada, constava sim o nome Alexandre de Moraes num dos anexos. Vocaro admite que o contrato de 129 milhões com Viviane, mulher de Moraes, tinha como objetivo se aproximar do ministro, mas garante que nenhuma contrapartida foi dada, nenhum ato de ofício existe que comprometa Moraes. Pode ser. O que compromete, no entanto, é um contrato assumidamente feito com o objetivo de criar boa relação com a autoridade, e pior, com valor exorbitante e injustificável. Então, ou seja, é o que ele está colocando aqui. Esse ponto é um ponto ruim, né? Ou seja, é um ponto que depõe contra o Alexandre de Moraes muito seriamente, né? E aí, como eu trouxe para vocês aqui, então pode parecer que, não, o Vocaro exonerou o Alexandre de Moraes. E tem que tomar cuidado também, porque como eu falei para vocês, né, o Vocaro exonerou o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, de fato. O Vocaro disse que investiu no filme Dark Horse, porque quis investir no filme Dark Horse e pronto, acabou. É uma relação legítima, é um contrato legítimo, um contrato válido. O filme custou aquele dinheiro mesmo, foi gasto para fazer o filme, ele esperava receber aquilo, espera ainda, pode ser que dê lucro o filme, né? Eu acho que vai, tá? Eu acho que vai dar lucro o Dark Horse. E com isso você tem o retorno, né? Então foi um investimento normal dele, não tinha nada de contrapartida. Repara que ele fala que no caso do Alexandre de Moraes, no caso da Viviane Barça de Moraes, ele fechou um contrato com ela com o objetivo de se aproximar do Alexandre do ministro, ou seja, ele queria de fato a conexão com o ministro. Aí ele diz que não teve nada de errado, que não recebeu nenhuma contrapartida do ministro. Mas isso não quer dizer que ele não tivesse essa intenção. E esse é o problema, é um crime tentado. Houve uma tentativa de corrupção aí, né? Então tá aqui, ó, o Dr. João Paulo Rocha explica aqui em mais detalhes a história. Aqui, ó. Embora em um primeiro momento a manchete possa parecer favorável a Moraes, ela complica ainda mais a situação do ministro, né? E o problema, embora ele diz assim, ó, eu paguei para me aproximar dele, mas ele não praticou nenhum ato ilícito em troca. Ou seja, não houve a contrapartida do Alexandre de Moraes para ajudar o Vocaro, né? E a gente não sabe se não teve, tá? Pode ter que tenha tido, porque lembra que houve uma conversa no dia da prisão dele, e aí conseguiu bloquear. Se o Alexandre de Moraes agiu para tentar bloquear alguma coisa, houve contrapartida sim, tá? Também teve, circulando em colunas da Malu Gaspar e de outros jornalistas da Globo, a informação de que o Alexandre de Moraes teria entrado em contato com o Gabriel Galípolo, né, o presidente do Banco Central, e pedido para autorizar a compra do Master pelo BRB. A gente não tem prova disso, o Banco Central colocou sigilo e um monte de informação e não sei o que lá, mas esses sigilos, vocês sabem, são sigilos para nós, pessoas do público, né? A Polícia Federal, se houver realmente necessidade de investigação, ela pode exigir essas informações do Banco Central, pode chamar o Galípolo para testemunhar, e o Galípolo vai ter que falar a verdade, ou então ele vai estar mais enrolado nessa história também. Ele, de graça, ele ganha um processo contra ele também, porque, né, se ele não falar nada, ele está ajudando o Alexandre de Moraes e o Vocaro, né? Então, se a PF de fato quiser investigar esse troço, consegue chegar na verdade. Então, eu acho que, assim, pode ser que tenha havido sim contrapartida. Mas o Vocaro falou que não teve contrapartida na delação dele. Mas o motivo para a delação não se aceita, porque, né, ele está mentindo nessa delação, né? Mas vamos supor que, por exemplo, de fato, não tenha nenhuma contrapartida, né? Aqui, ó, o problema é que ele tampouco a qualquer ato lícito que teria praticado em troca. Lembra
Se ele tivesse dito que, olha, contratei a mulher do Alexandre de Moraes mesmo para fazer lá o código de ética do Banco Master e não sei o que lá, aquelas baboseiras que ele disse que fez lá, né? É lógico que não foi por isso, todo mundo sabe que não foi para isso, mas ele poderia dizer que sim, foi para aquilo ali. Então esse é um objetivo lícito, ele contratou o escritório da Viviane Barsi para fazer o código de ética lá do Banco Master. Pronto, pagou caro, paguei caro, tava caro pra cacete, não sei o que lá, mas gastei dinheiro mesmo, isso daí. Enfim, então, se o Vorcaro disse que esse contrato é uma simulação, ou seja, que ele não contratou a Viviane Barsi para fazer alguma coisa, mas sim para se aproximar do Alexandre de Moraes, isso já estabeleceu a corrupção, tá? Por quê? Porque, mas o Alexandre de Moraes não deu nenhuma contrapartida, mas havia expectativa de contrapartida. Havia, no mínimo, expectativa de contrapartida. No mínimo, é o crime tentado, né? Aqui, ó, temos um contrato em que o delator praticamente assume tratar-se de uma simulação, porque ele fala que contratou para se aproximar do Alexandre de Moraes, estava cagando para os escritórios da Viviane Barsi. Como, diga-se de passagem, é 99,9% dos contratos com o escritório da Viviane Barsi. Ninguém está nem aí para a porra do trabalho da Viviane Barsi. A preocupação é chegar no Alexandre de Moraes, né? Ou seja, um ardil jurídico para disfarçar um pagamento feito a determinada pessoa, na verdade, era para outra. Um agente público e com finalidades ilícitas, aproximar-se de Moraes, né? O fato dele ter feito o contrato em nome da esposa de Moraes e não do próprio ministro mostra que tinha consciência de que a transação era ilícita. Senão, ele dava o dinheiro para o Moraes direto, né? E aqui é que é mais interessante. Lembra quantas vezes o Moraes e seus defensores repetiram sobre o crime de golpe de Estado? O crime é tentar o golpe de Estado, né? E eu falei isso para vocês, de fato, ele tem razão. Não existe crime de golpe de Estado consumado, porque se tiver o golpe de Estado, acabou, não tem mais, a ordem jurídica toda mudou, né? Certamente se o Bolsonaro tivesse dado um golpe e o golpe tivesse dado certo, né? Não sobraria ninguém no STF, quem não fosse preso seria expulso. Então, meio que, né, ele poderia, realmente, né, não haveria golpe de Estado nesse caso, né? O crime não é golpe de Estado, é tentativa de golpe de Estado. Agora, como eu expliquei para vocês também nessa coisa, o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado, envolve ações no sentido de dar o golpe de Estado. Né? Não é meramente, eu pensei em dar um golpe de Estado, eu tenho um documento aqui que eu fiz lá de golpe de Estado e coisa e tal. Não, você tem que agir para dar o golpe de Estado e tem que falhar. Né? Mais uma vez, se você agir para dar o golpe de Estado e funcionar, você deu o golpe de Estado e aí não tem o que falar. Mas se você tentar o golpe de Estado e não funcionar, aí, né, realmente você responde por isso. E a gente tem exemplos muito próximos aqui, o Pedro Castilho no Peru. O Pedro Castilho tentou um golpe, ele foi na televisão, falou, olha só, estou dando um golpe de Estado, dissolvi o Congresso, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que o exército não embarcou na dele, ele foi preso logo em seguida, 40 anos de cadeia, muito justo, acho que no caso do Pedro Castilho não tem o que dizer. A mesma coisa o cara lá da Coreia do Sul, né, que deu um golpe também, o cara foi na televisão, falou que está dissolvendo o parlamento e não sei o que lá, e vão implementar sensores nas redes de televisão e não sei o que, um monte de coisa lá, e não deu certo, o cara foi preso, e é isso aí, eu acho que tem que ser preso mesmo. Isso é tentar um golpe de Estado e dar errado. Isso é tentativa de golpe de Estado que deu errado, tanto no caso do Pedro Castilho, quanto no caso do cara lá da Coreia do Sul, que eu esqueci o nome dele. Agora, o Bolsonaro não teve nada disso, o Bolsonaro perdeu a eleição, uma semana depois tinha um grupo de transição, nomearam os generais e ele saiu e coisa e tal. Cadê o golpe? Que porra de golpe é esse? Né? Que tentativa de golpe foi essa? Cadê a tentativa de golpe? Mas foi no dia 8 de janeiro. Porra, para com isso. Pô. 8 de janeiro foi uma manifestação que deu errado. Assim, haviam pessoas naquela manifestação que queriam um golpe de Estado, eu não tenho dúvida nenhuma. Tinha gente lá que tinha, sabe, essa minhoca na cabeça mesmo. Mas não era o Bolsonaro, não tem nenhuma ligação do Bolsonaro com esse negócio do 8 de janeiro. Até lógica, porque para pensar. O Bolsonaro, 8 dias antes disso, ele era presidente da República, era chefe das Forças Armadas, ele dava ordem para as Forças Armadas. Olha só, é isso daí, tira todo mundo, prende todo mundo, invade o TSE, não sei o que lá, enfim. Eu não estou dizendo que ele deveria ter feito isso, eu não quero golpe, em momento algum, não sou defensor de golpe de maneira alguma. Mas se ele quisesse fazer isso, ele poderia ter feito isso 8 dias antes. Que lógica tem ele sair do governo e 8 dias depois arrumar um quebra-quebra em Brasília, num domingo que não tinha ninguém lá, ou seja, não tinha como, né, nem causar alguma, né, sequestrar alguém, fazer alguma, não tinha lógica nenhuma isso, né? Enfim, ou seja, não teve tentativa, tá? Mas o Alexandre de Moraes adora falar isso, não porque o crime é de tentativa de golpe de Estado, que é tentativa, não sei o que lá, e aí ele está colocando aqui, lembra que o Moraes adoram dizer que o crime de golpe de Estado, o crime é tentar e não sei o que lá.
Olha a ironia do destino, né? Os potenciais crimes que podem configurar essa relação de Vorcaro com Moraes, corrupção, tráfico de influência ou advocacia administrativa, são todos formais, ou seja, não precisam do resultado naturalístico para se consumarem. Se tentou a coisa, se o Vorcaro se aproximou do Alexandre de Moraes para tentar corromper ele, já está reconfigurada a coisa. E o Alexandre de Moraes se deixou fazer isso, né? Porque todo mundo sabe que um contrato de 129 milhões no escritório de advocacia, pô, o cara está querendo comer meu cu, né? Não é brincadeira isso aí, todo mundo sabe, né? O cara tá aqui querendo um carinho, né? O cara tá querendo aqui uma relação homossexual comigo, porra. Não vai me pagar 129 milhões de reais porque, pô, por porra nenhuma, né? Aqui, ó. Basta que o agente público aceite receber a vantagem indevida e o crime já está consumado, ainda que não tenha praticado qualquer ato de ofício em contrapartida, né? Ou seja, embora isso daqui possa parecer uma coisa positiva para o Alexandre de Moraes, dizer que não, o Vorcaro disse que não teve nada, que não teve contrapartida nenhuma, não sei o que. Na prática, sim, é uma coisa ruim para o Alexandre de Moraes. Isso aqui bota o Alexandre de Moraes numa situação delicada, né? E repara como é que é diferente, eu acho muito importante deixar claro isso, como é que é diferente do caso do Flávio. O caso do Flávio havia um objetivo lícito, vamos fazer um filme, o filme vai ganhar dinheiro, vai gerar dinheiro e pronto, né? Ah, mas diferente do caso do contrato do Alexandre de Moraes, né, que o valor que foi investido no filme é um valor que é de filme, filme é o nosso caro para fazer, ainda mais um filme nos Estados Unidos, com atores americanos, com uma equipe americana, né? Foi uma coisa cara mesmo para fazer. Então, é uma coisa razoável dentro desse processo, diferente do caso do escritório da Viviane Barça de Moraes, que mostrou aquela código de ética lá, um documento mal feito pra caramba, um monte de coisa porcaria, né? Enfim, essa informação aqui é uma informação positiva. O Alexandre de Moraes está ferrado nessa história. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.